Boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem, na paz de Jesus. Espera aí um pouquinho, gente. Pronto. Desculpa aí, questões aqui da internet. Vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no dia 28/10 de 2025. Estamos na segunda semana estudando a parábola da dracma perdida. Então, vamos lá. A parábola é pequenininha, né? Então dá para a gente ler novamente. A gente praticamente viu o primeiro versículo, nem encerramos o primeiro versículo semana passada, né? Então vamos ver. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre? E, ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a gente começou, então, vendo ali no primeiro versículo, a gente nem conseguiu terminar o primeiro, né? Só fazendo uma recapitulação rápida, né? A gente comentou, a gente, desculpa, a gente comentou que primeira coisa importante aí, Jesus utilizando uma mulher como protagonista aí de uma história, de uma parábola, né? Isso já foi uma ousadia grande da parte dele, porque mulher não tinha valor nenhum para a época, né? Não era nada na época, era uma propriedade, né? Não tinha voz ativa para nada. E então o fato dele usar aí uma mulher já foi uma ousadia da parte dele, né? E com relação a isso, com relação à questão da mulher, a gente chegou a ver que Jesus, em vários momentos, ele valoriza a figura feminina, né? Lemos até um pequeno trecho de Emmanuel falando sobre isso, né? Lembrando de outras mulheres que aparecem no Evangelho, como Maria, Madalena, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? A mulher Cirofenícia, enfim, a sogra de Pedro, enfim, outras mulheres que apareceram, né? Joana de Cusa. Então, falando aí da valorização que Jesus realmente dava para a questão feminina, né? E falamos também que quando aparece a mulher dentro do Evangelho, né, normalmente a mulher está mais relacionada à questão do sentimento e o homem mais relacionado com a questão da razão, do intelecto, né? Então, o fato dele estar usando uma mulher provavelmente pode estar nos dizendo que ele está aí trabalhando mais nessa parábola, mas a questão do sentimento, né? Dá para a gente refletir mais sobre a questão do sentimento. Falamos que sobre a dracma em si, a dracma era uma moeda, né? Um dinheiro que tinha o valor de um dia de trabalho, ou o valor de uma ovelha, ou também a quinta parte de um boi, né? Então, falamos também que nas aldeias daquela época, muitas delas eram praticamente autossuficientes. Então, as pessoas
teciam a própria roupa, cultivavam ali no quintal os vegetais que eles consumiam, né? Criavam os animais que eles também consumiam. Enfim, as próprias pessoas produziam as coisas que consumiam e que vestiam e o que precisavam de dentro da casa, né? Havia também a questão da troca, né? Então, o dinheiro em si, na verdade, era uma coisa rara, né? Para essas aldeias. Então, o fato de que uma moeda tenha sido perdida numa condição dessa é uma coisa que é muito mais importante do que uma moeda que é perdida hoje, aqui, em qualquer outro local onde o dinheiro aparece com mais facilidade, né? Na época, em aldeias assim, o dinheiro era uma coisa rara realmente, né? Então, traz aí mais valor para essa questão, né? Trabalhamos também a questão de que, normalmente, essa dracma, ela fazia parte do dote de uma mulher, né? O dote que ela recebia do noivo. Falamos que ela podia aparecer penduradinha em volta de um véu, isso eram mais as beduínas que faziam, ou formavam um colar, né? Colar formado com as 10 dracmas. Então, pensando aí nesse colar com 10 dracmas, né? Imagina você com um colar muito precioso, aí, com muitas pedras preciosas, né? Se cai uma pedra desse colar, o colar em si perde o valor, né? Então, pensando na dracma fazendo parte de um colar, quando se perde uma dracma, a perda é muito maior do que o valor de uma dracma só, né? É o colar todo que perde esse valor, né? Aí a gente relacionou também que Jesus podia estar trabalhando com a questão de vimos assim, que no Evangelho a gente pode ver tanto o aspecto coletivo como o aspecto individual. No aspecto coletivo, a gente viu que esse colar, pensando nesse colar com as dracmas, né, que esse colar poderia estar representando a humanidade, que cada uma dessas dracmas podia representar cada um de nós, e que perder uma dessa dracma é como a história que perde uma ovelha e deixa as 99 no aprisco, né? Então, assim, é uma coisa que a humanidade ainda não vai estar completamente vinculada, completamente em conexão com o Pai, completamente, assim, digamos que todos estão com o reino de Deus dentro dos seus corações. Não, ainda existe aqueles que não atingiram essa condição. E pensando no aspecto individual, não, ainda voltando na questão coletiva, se esse colar é a humanidade toda, o que une todas essas moedas, que cada moeda é de cada um de nós, né? O que une essa moeda é esse fio, e o fio que une todos nós é o fio da fraternidade, né? Então, a gente trabalhou um pouco essa questão da fraternidade, do auxílio mútuo, enfim. E depois, então, pensando no aspecto individual, esse colar como representando cada um de nós, essas dracmas podem estar representando todas as nossas conquistas espirituais. Então, faltando uma dracma, representa que ainda faltam conquistas espirituais para a gente conseguir, né? Vimos também que a dracma em si, como sendo dinheiro, ela em si não tem valor nenhum, né? Me lembro que a gente até comentou assim como exemplo, pensa no tio Patinhas, né, que tem um cofre lá cheio de ouro, cheio de dinheiro, sei lá. Se você tem uma quantidade imensa de dinheiro, de ouro trancado em alguma coisa, pode ser muito dinheiro, mas se você não utiliza nada daquilo para conseguir alguma coisa, aquilo é como se não tivesse valor nenhum. Você não faz nada com aquilo. Então, tendo aquilo ou não tendo aquilo, é a mesma coisa,
né? Então, a gente pensou também na dracma, essencialmente como um recurso para você, quando você quer comprar alguma coisa, quer adquirir alguma coisa, você usa o dinheiro, né? Então, pensando na dracma nesse aspecto, como recurso para você conseguir alguma coisa, para você comprar alguma coisa, né? Pensando isso num aspecto espiritual, a dracma seria o recurso que a gente dispõe para conseguir as nossas virtudes, para as nossas conquistas espirituais, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, quais são os recursos que a gente tem para que a gente consiga se tornar uma pessoa melhor, para que a gente consiga as nossas conquistas espirituais? Então, a gente trabalhou com os bons hábitos, com a disciplina, com a oração, e, né, enfim, com os bons costumes, na verdade, né? Com os bons hábitos, né? Com a disciplina, com a perseverança, com a boa vontade, né? São os recursos que a gente tem para ir nos melhorando e conseguindo as nossas conquistas espirituais, né? Outra coisa que nós trabalhamos também, pensando nessa dracma, no colar, fazendo parte de um colar, né? Pensando que esse colar podia representar o dote que uma mulher recebe do seu noivo, recebia do seu noivo, né? Lembrando que no Evangelho, muitas vezes a humanidade representa uma mulher que está noiva o noivo é Deus ou é Jesus, conforme a passagem, né? Então, pensando nessa condição do colar como sendo o dote que o noivo oferece para a noiva, né? O noivo, Deus, a noiva, humanidade. Então, qual seria o dote que Deus ofereceu para a noiva, humanidade, né? Aí a gente pode relacionar essas 10 dracmas com os 10 mandamentos, né? Seria o dote que Deus ofereceu para a noiva, para a humanidade. Ou seja, são os recursos que ele ofereceu para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores e conseguirmos a nossa comunhão com Deus, né? Que mais que nós vimos? Bom, nós vimos também a questão quando ela perde a dracma, né? Então, a questão do acender a candeia, né? O acende a candeia é buscar a luz. Como que é buscar a luz em termos espirituais? É buscar uma oração, é buscar uma meditação, é buscar leituras edificantes, se dedicar em alguma questão aí, né? É busca de conhecimento, na verdade. Conhecimento é luz, né? E varrer a casa, a gente falou sobre a questão quando você varre a casa, você tira tudo que é desnecessário, que é todas as impurezas, né? Então, o varrer a casa, pensando aí sempre a casa como uma casa mental, né, no Evangelho, é buscar tirar da nossa casa mental todas as questões que não são assim tão adequadas para a nossa busca espiritual, né? E é óbvio que tem algumas impurezas que são mais tranquilas da gente retirar. Alguns costumes que a gente tem são mais fáceis da gente trabalhar com eles, né, com perseverança, com boa vontade e deixá-los de lado. Outras impurezas são mais difíceis, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Essas questões já são mais difíceis, mas é óbvio que a gente não vai conseguir de hoje para amanhã, né, de uma hora para outra, a gente não vai conseguir se livrar de todas essas impurezas, mas é a nossa luta perene, né, a nossa luta de cada dia, né, até realmente conseguirmos. E nós paramos na questão do finalzinho do primeiro versículo, que era o procura diligentemente até que encontre. Bom, então, alguém quer fazer algum comentário antes de eu prosseguir? Lembrou de alguma coisa que eu não falei?
Bom, é óbvio que assim, procura diligentemente até que encontre. Tenho certeza que você já tem na mente aí o que representa. É realmente ser perseverante, né? Não pode desistir na primeira dificuldade que aparece, né? Então, é importante que a busca seja efetuada de maneira diligente, ou seja, com empenho, com dedicação, né? Até que a gente encontre a dracma, pois só assim podemos conseguir os verdadeiros valores do espírito. Aqueles que desistem diante das primeiras dificuldades ou desilusões, abrem mão de alcançarem a meta, perdendo valiosas oportunidades de crescimento e postergando indefinidamente as conquistas eternas. Então, assim, no momento que a gente... O que significa perder uma dracma, na verdade, né? Quando que a gente percebe que a gente perdeu uma dracma, né? Eu acredito que, assim, eu percebo quando eu perdi uma dracma, quando eu me dou conta que eu estou tendo algum vício, entre aspas, alguma mania, algum hábito, né? Algum costume que é, assim, inadequado. A hora que eu percebo que, nossa, eu estou fazendo esse negócio não tem nada a ver, não devo fazer isso, né? Esse é o momento que a gente descobre que a gente perdeu uma dracma, porque é o recurso para você conseguir as suas melhorias, né? Então, que a gente busque com firmeza, com dedicação, né, com empenho, com boa vontade, para que a gente consiga deixar essa questão que a gente observou em nós, deixar de lado, né? É lógico que a gente, às vezes, patina, né? Fala que não vai fazer mais uma coisa, amanhã faz de novo, tal, mas a gente tem que se empenhar nessa dedicação, né? E como está aí no segundo parágrafo, né? Aqueles que, nas primeiras dificuldades que aparecem, falam, tá muito difícil, né? Eu vou deixar para a próxima encarnação, né? Nessa aqui não vai dar, né? Nessa aqui não vai dar, vou deixar para outra, porque não dou conta não, né? Então, a gente está postergando, né? A gente está deixando para depois. E se hoje você tem uma certa dificuldade com alguma coisa, vamos dizer, com um certo relacionamento, por exemplo, né? Com um certo sentimento com relação a alguma pessoa, por exemplo, né? Um exemplo só, né? Se você não conseguir, se você deixar para depois, for postergando cada vez mais essa luta sua, o que vai acontecer é que na próxima, que você está deixando para a próxima, né? Na próxima, essa luta vai ser mais complicada ainda. Essa decisão que hoje parece amarga, na próxima pode ser mais amarga ainda, mais difícil ainda, né? Porque se você não trabalhou isso agora, isso pode estar começando a tomar um volume maior. Então, quando você for trabalhar mesmo com isso, já está, é tipo uma bola de neve que vai crescendo, né? Então, é a questão que a gente trabalhou também a semana passada com relação ao tempo. O tempo é uma das dracmas que Deus deu para a gente. Por exemplo, ele falou para mim assim, você vai lá, você vai ter, sei lá, 90 anos para trabalhar tudo que você tem que trabalhar, tá? Se eu cuidar do meu corpo, fizer atividade física, tal, me esforçar, eu vou durar 90 anos. Mas se eu fumar, beber, comer porcaria, enfim, né, não cuidar do meu sono, não cuidar nada da minha saúde, com certeza eu não vou chegar nos 90 anos, né? Eu tô assim, desperdiçando, perdendo uma dracma que me foi dada, né? O tempo é uma questão muito, muito importante. A gente trabalhou isso semana passada também, né? Com relação a essa questão, né, porque nós estamos falando de procurar diligentemente, procurar com afinco, com dedicação, com boa vontade, né? Algumas referências nas escrituras com relação a isso. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede e recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Outra que está em Mateus, no sermão profético, né? Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.
E uma fala de Kardec, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Lei do trabalho, ou seja, da perseverança, da boa vontade, da persistência em prosseguir ali, né? Trabalhar naquilo, né? Vem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo, anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Ou seja, persevere. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Então, se você tiver boa vontade para empregar, a força eles vão te dar. A força eles vão te dar. E a última, uma fala de Emmanuel ali, no livro Roteiro, encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. E um texto do Emmanuel, no livro Atenção, Valores Ocultos. Que seriam isso, né? Mostra-se a vida terrestre plena de oportunidades para o aperfeiçoamento íntimo da criatura. No entanto, até agora são ainda raros aqueles que percebem semelhantes ocasiões. Tempos difíceis, trechos de caminho nos quais a paciência e o devotamento ao trabalho, olha aí a boa vontade, a dedicação, né? Nos quais a paciência e o devotamento ao trabalho podem ser mais facilmente instalados nos recessos do espírito, nos tempos difíceis. Normalmente a gente consegue melhor. Enfermidade longa, curso aberto às aquisições de humildade e autocontrole. Provações em pessoas queridas, horas valiosas que nos possibilitam mais amplos recursos no aprendizado da compreensão e do relacionamento. Voltando aqui, né, ele está dando situações das quais a gente pode aproveitar, vamos dizer assim, de maneira mais propícia para nós, né? Por isso que são valores ocultos, porque às vezes tempos difíceis, enfermidades longas, enfermidades das pessoas queridas, são coisas que a gente são dificuldades, são sofrimentos para nós também, né? Então, como que a gente pode usar isso como dracmas? São dracmas que aparecem na nossa vida. As dificuldades também são, né? Recursos para a gente conseguir nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, veja, ele está colocando vários exemplos de dracmas, na verdade, né? Então, provações em pessoas queridas, horas valiosas que nos possibilitam mais amplos recursos no aprendizado da compreensão e do relacionamento. Ofensas e prejuízos, momentos de elevada significação para nós todos, especialmente quando no plano físico em que somos chamados, não apenas a perdoar, mas igualmente a refletir quanto às nossas próprias deficiências, através das quais muitos de nós somos ainda suscetíveis de ferir ao próximo, embora, na maioria das vezes, impensadamente. Nos momentos de ofensa e prejuízos, né? Tentações, minutos destacados para aulas de resistência ao desequilíbrio. Lembrando que a tentação não é coisa que vem de fora, né? A tentação, ela aparece porque você tem ainda dentro alguma tendência, né? Então, eu sempre uso o exemplo da caixa de chocolate, né? Que para mim é uma coisa terrível, né? Então, a culpa não é a caixa de chocolate que tem a culpa de eu estar sofrendo tentação. A culpa é minha, que eu ainda não consigo me controlar, não tenho maturidade espiritual para me controlar diante de uma caixa de chocolate, né? Então, vamos lá. Propensão ao desânimo, instantes destinados ao desafio que verte de nós mesmos, concitando-nos ao esforço máximo, a fim de levantar a própria vontade ao nível de nossas responsabilidades e obrigações. Erros e desacertos, momentos indicados à prática positiva de discernimento e autorreajuste. Afastamentos de criaturas amadas, ocasiões
em que nos reconhecemos induzidos a demonstrar se amamos realmente aqueles a quem consagramos atenção e carinho, ou se o nosso bem-querer resulta de mero capricho. Solicitações e apelos, parcelas de tempo nas quais a vida nos pede notícias de nossas aplicações ao entendimento e ao espírito de serviço, à abnegação e à caridade. Perturbação ambiente, quadro de ensino em que se nos faculta assinalar como vamos seguindo nas trilhas da existência em matéria de paz. São essas algumas das situações impregnadas de valores ocultos, sempre dos mais importantes para o burilamento da alma, no educandário do mundo. Entretanto, empreendemos unicamente a exposição delas, porquanto em lhes reconhecendo a complexidade, sabemos todos que aproveitá-las ou não depende da atitude e da escolha de cada um de nós. Então, como ele sempre faz em uma boa parte dos textos dele, né, o Emmanuel, quando ele aborda um aspecto, uma reflexão, né, ele coloca muitos exemplos para a gente realmente refletir em cada situação da nossa vida, né? Então, todas essas questões aí que ele colocou são questões complicadas, perturbação ambiente, erros e desacertos, afastamento de criaturas amadas, propensão ao desânimo, provações em pessoas queridas, ofensas, prejuízos, tentações, tempos difíceis, enfermidade longa, ou seja, são grandes dificuldades que a gente pode enfrentar. E por que ele chama isso de valores ocultos? Porque a gente acha que tudo isso é ruim, mas isso tantas vezes, na maioria das vezes, são coisas ótimas para a gente exercitar a nossa elevação espiritual, né? Porque, como ele fala ali, sabemos todos que aproveitá-las, a última linha, Lei, aproveitá-las ou não, depende da atitude e da escolha de cada um de nós. Né? Então é isso, esses momentos difíceis são dracmas que aparecem na nossa vida, ou seja, são recursos para a gente conseguir um degrauzinho a mais. Tudo bem? Prosseguindo mais um pouco? Então, encerramos o primeiro versículo, vamos para o segundo. E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Aquela história, na hora que encontrei a minha dracma, então vamos fazer aqui um happy hour, convidar o pessoal aqui, porque eu preciso comemorar que eu encontrei minha dracma. O que significa isso? O que significa isso? Encontrar a dracma pode representar tanto a aquisição ou o aprimoramento de uma virtude, como também um novo olhar para as situações da vida, mesmo as mais difíceis, reconhecendo em cada uma delas os valores ocultos, olha aí os valores ocultos novamente, de aprendizado e crescimento espiritual. Então, por exemplo, quando eu realmente me dou conta que, olha, eu me livrei daquele mau hábito que eu tinha ali, daquele costume horroroso que eu tinha, né? Então, vou fazer um happy hour para mostrar para todo mundo como eu sou legal, como eu sou boa, né? Como eu estou progredindo espiritualmente. É isso? Será que é isso? Algumas referências, né? Deixa eu só ver uma coisa. Vamos lá. Tá. Olha, andai enquanto tendes luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. As oportunidades para a construção do bem procedem de Deus. O aproveitamento está em nós. Tem tudo a ver, segundo com aquele texto do Emmanuel lá que fala dos valores ocultos, né? Riqueza, na essência, é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece, em nome do Senhor.
Mas vamos pensar no encontrei a dracma, né? Encontrei a dracma, então vou convidar as minhas amigas aqui para um happy hour, porque eu encontrei a minha dracma, né? Veja, a nova postura de vida, seja pelas virtudes desenvolvidas, ou por esse novo olhar positivo e otimista para cada situação, acaba convocando a todos aqueles que afinizam amigos ou convivem vizinhos conosco a terem posturas semelhantes. Assim também em nosso mundo íntimo, com nossos sentimentos e pensamentos. É o poder atrativo e transformador do exemplo. E aí tem aquela fala de Jesus que a gente vai entender melhor aqui agora. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Essa fala, às vezes, é um pouco mal entendida, porque quando fala brilhe a vossa luz, parece que é o que eu estava falando, brincando aqui, né? Vou fazer um happy hour aqui, porque eu me dei conta que eu estou melhor, eu subi um degrau aqui na evolução espiritual, né? Então, vou mostrar para todo mundo que eu estou melhor, olha que belezinha que eu estou aqui, né? Estou ótima aqui, né? Não é isso? Então, brilhe a vossa luz, mostre para as pessoas como você é boa, como você é caridosa, como você é fantástica, né? Na verdade, não é isso, né? Esse brilha a vossa luz diante dos homens tem mais a ver, não tem nada a ver com eu mostrar o quanto eu sou ótima, né? Mas tem a ver com os bons exemplos que a gente consegue dar para as pessoas, né? Com um bom exemplo, não para mostrar quem você é, quem que você está ótimo, né? Que você cresceu espiritualmente, mas, como diz ali, para que, vendo as suas vossas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus, porque eu só consigo estar hoje do jeito que eu estou, graças a Deus, nosso Pai, que está sempre me auxiliando, graças ao ensinamento de Jesus, que é a bússola da nossa vida, não é? Então, o exemplo que a gente dá, um bom exemplo que a pessoa consegue dar é graças ao bom Pai, que concedeu a você estar onde você está, né? Então, é isso que é o brilho, a vossa luz, né? É o grande exemplo. Então, a gente sempre lembra daquela fala de Francisco de Assis, né? Divulgue sempre o evangelho. Se necessário, use as palavras. Se necessário. Ou seja, divulgar o evangelho com o quê? Com as suas boas ações, com o seu exemplo, né? Porque, como eu disse aqui, a sua boa ação vai, na verdade, convocando todos que estão à nossa volta, como está aqui, convocando a todos, por que convocando? Né? É o poder atrativo e transformador do exemplo, né? Então, voltando aqui. Outra fala de Francisco de Assis também, que eu nunca sei direitinho as palavras, mas é mais ou menos assim, né? Dê sempre bons exemplos, né? Porque você pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler, né? Então, sempre é a boa ação, sempre é o ato do bem, sempre são os bons exemplos, né? Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima que existe é a que se apoia no exemplo que dá do bem. Olha, a próxima aqui que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, quando ela fala aqui, né, voltando aqui, e ao encontrá-la, convoca as amigas vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei minha dracma. Quando ela se torna uma pessoa melhor, ela convoca, ela convida no sentido
convoca no sentido de que as pessoas vão ver aquele bom exemplo e vai se convocar, vamos dizer assim, a fazer o mesmo, a agir da mesma maneira, né? É isto. E ainda mais um pouquinho aqui, né, algumas referências a mais também. Não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. No mundo moral, não existe oposição que resista indefinidamente à força do exemplo. E no pensamento e vida, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Veja, ele não está falando só das ações, né, dos exemplos. Nossas emoções, pensamentos e atos. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente e inconsciente. Impelindo-os à imitação. Olha aqui o convite a comemorar com ela, né? Então, veja, a gente está dentro de um mar de ondas que são os pensamentos, as emoções, as vibrações. Nós influenciamos e somos influenciados. Então, se nós sabemos que influenciamos, que possamos vigiar todas as nossas emoções, os pensamentos, né, para que possamos convidar as pessoas a compartilhar comigo a alegria de ter essa dracma, né? Fala, Celine. Boa noite, pessoal. Boa noite, querida. Eu estava também pensando aqui, refletindo, Val, eu até queria a sua opinião também. Eu estava também pensando que encontrar essa dracma é aquela situação do autoencontro, né? Onde a gente vai percebendo, através do autoconhecimento, dessa busca incessante, né? Pelo autoconhecimento, a gente vai descobrindo também as nossas fragilidades. Porque a luz nós já temos, né? A luz divina, essa centelha do amor de Deus dentro de nós, todos temos. Mas a gente precisa fazer esse mergulho para realmente entender o que está fazendo com que essa luz ela não, vamos dizer assim, resplandeça. E muitas vezes a gente está parado numa situação, me lembrei muito de uma palestra do Haroldo, há algum tempo já, e é um ponto que é estudado no livro, se não me engano, Ação e Reação, de André Luiz, onde ele fala, né, o instrutor lá, eles falam do ponto morto, né? Você já sabe o que a gente faz, né? A gente repete, sempre a gente cai naquela mesma situação. São situações que representam um ponto assim frágil, o calcanhar de Aquiles, né, conforme falo. E aquela situação sempre que a gente não consegue vencer, que a gente está sempre repetindo. Né? Nós temos outras, porque às vezes a pessoa quer resolver, quer ter um monte de virtude, quer ser paciente, quer ser humilde, quer ser tudo, e às vezes a gente tem lá aquela questãozinha que é o nosso calcanhar de Aquiles que a gente precisa trabalhar. E esse trabalho ele só é possível quando a gente realmente percebe, né? Faz essa reflexão mais íntima, mais interior, sincera, e conosco mesmo, né? Assim, não assim para mostrar para alguém que a gente está, porque essa renovação, ela é íntima, né? Ela é muito solitária nesse sentido, né? Conosco mesmo, lógico, para que a gente perceba, né? Aquilo que a gente realmente precisa dar mais, vamos dizer, um olhar mais atento e fazer com que a gente realmente possa ser íntegro, sincero nos exemplos que a gente vai produzir a partir daí. Eu estava pensando nisso e queria que você falasse um pouquinho disso. Mas eu não preciso nem falar nada, você já falou tudinho aí, tá certinho, né?
Com certeza, né? Esse momento de reflexão, de autoconhecimento, vamos trazendo para a nossa parábola, é olhar para o nosso colar e ver qual dracma que está faltando, né? Qual dracma que está faltando. Então, o autoconhecimento é primordial em todo o nosso processo evolutivo, Você, com certeza, né? a dracma está um pouquinho quebrada, arranhada, né? Isso, E tentar isso. consertá-la. Obrigada. Obrigada a você, querida. Obrigada a você. Hermes? Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui pensando, essa dracma, ela pode ter dois significados. Ela pode ser uma virtude ou um vício, certo? Uma virtude, quando, por exemplo, eu deixo de praticar e um dia descubro e torna que vá cheia a dracma, aí eu volto a praticar essa virtude. Ou também aquele vício que eu tenho praticado e não estou me dando conta, quando eu descubro que eu estou fazendo a coisa errada, eu vou me corrigir. Então tem um duplo sentido, pode ser isso? Então, na verdade, assim, se você identifica um vício, um costume inadequado, né, é porque está te faltando uma dracma, né? Porque está te faltando. Então, a dracma, a gente comentou no começo de hoje, comentamos na semana passada, a dracma seria o recurso para você conseguir alguma coisa. Então, a dracma seria a boa vontade, a perseverança, os bons hábitos, né? A força, a boa vontade mesmo, a perseverança de você conseguir alguma coisa. Porque se a dracma é o dinheiro representa aquilo que você, o recurso para você conseguir alguma coisa, né? Então eu não posso dizer que a dracma seja um vício, né? A dracma é aquilo que eu vou ter para conseguir trabalhar com esse vício, né? Esse que é o aspecto que a gente estava trabalhando aqui. Sim, entendi. Mas e se eu pensasse, eu só estou colocando um pensamento, não está dizendo. Mas se eu, por exemplo, uso o dinheiro para as coisas ruins, eu também poderia. Estava pensando, será que essa dracma seria aquela que eu achei que eu estava usando de maneira errada e vão me corrigir? Isso que eu estava pensando, entendeu? Eu acredito que tem até um texto mais para frente que acho que a gente vai ver, que acho que está relacionado com isso que você está falando. Muitas vezes a gente acha que a gente tem alguma virtude, mas na hora H de colocar isso em prova, a gente vê que a gente não tem essa virtude, né? Então, pode ser assim também nesse sentido. Eu acho que um pouco mais para frente a gente vai ter um texto que vai trabalhar isso. Ok, adiante então. Vamos ver. Olha, a gente acabou de falar aqui que a gente está num mundo onde sofremos as influências de todos os pensamentos, emoções, vibrações que passam por aqui no universo, né? E que nós também influenciamos e somos influenciados, né? E aí, pensando no texto aqui do fermento espiritual, olha o que o Emmanuel fala para a gente. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. É o que a gente acabou de falar ali atrás, né? Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos aguardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza. São os exemplos que a gente dá, né? É a influência que a gente dá, os exemplos é a influência que a gente dá.
Então, nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, maiormente daqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no exemplo de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Então, vocês estão percebendo que tudo aqui ele está falando do bom exemplo? Do bom exemplo e do mal também, né? Do exemplo que você pode ser para as pessoas, né? Então, o quanto a sua posição pode influenciar a posição alheia, né? Que ele está trabalhando o quê? O fermento espiritual, né? E continuando, o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Generado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Tudo bem? Então, ela convida as amigas para mostrar a alegria que ela está sentindo por conta de ter adquirido, de ter conseguido a dracma de volta, né? A alegria mais pura e sincera nasce sempre das realizações espirituais íntimas e verdadeiras, em oposição à euforia que comumente nasce da realização de nossos desejos e caprichos. A primeira é perene, busca contagiar aqueles com quem convive. Já a segunda é efêmera, e geralmente, a segunda é a que fala dos nossos desejos e caprichos, né? A segunda é efêmera e geralmente egoísta, deixando uma sensação de vazio e solidão após sua passagem. A própria atitude de compartilhar a alegria já denota uma significativa vitória sobre o egoísmo, fonte primordial de nossa infelicidade. Na questão da alegria, né? A alegria sua por você estar se sentindo melhor, por você estar se sentindo melhorada, né? Por ter convicção de que você conseguiu alguma coisa a mais na sua jornada aí. A sua alegria, na verdade, ela é contagiante. Qualquer lugar que você entre, que as pessoas estejam sérias e você as cumprimenta com um sorriso, a pessoa vai retribuir com um sorriso. Você pode testar, né? Às vezes a pessoa está cabisbaixa ali por alguma coisa. Se você dá um sorriso para ela, ela te dá um sorriso também. Ela é contagiante. Veja referências, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Esse trechinho aqui me lembra daquela rainha que desencarna, né? Que está no Evangelho, que ela acha que ela achava que ela ia ser recebida como uma rainha, né? E ela tem a grande decepção, né? Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor
o enche de inefável alegria. A verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viscera com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. É o que eu falei, você chegando sorrindo num lugar, a diferença é gritante do chegando sisudo, né? Auxiliando aos outros para que possam viver com alegria, descobriremos para nós a alegria de viver. E Deus é a fonte da alegria imortal. Só ver uma coisa aqui. Vamos lá. Todas as dores, perdas e dificuldades que enfrentamos nada mais são do que processos educativos que visam a ampliar a nossa visão. Muitas vezes é difícil da gente, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, é difícil a gente reconhecer isso no nosso grau evolutivo ainda. Mas todas as nossas dificuldades são processos educativos que visam a ampliar a nossa visão e a nossa sensibilidade espiritual, nos conduzindo a estágios cada vez mais sublimados de compreensão e sentimento. A alegria desse novo estado, então, supera em muito a angústia dos estados anteriores. Depois que passa a dificuldade, realmente vem a alegria, né? E quando eu li isso daqui, eu pensei logo na questão da mulher em trabalho de parto, né? E veja que tem aqui, ó, referências, né? Amém, amém vos digo, que vós chorareis e entoareis lamentações. O mundo se alegrará, vós estareis entristecidos, mas a vossa tristeza se tornará alegria. Olha aqui o que ele coloca. A mulher, quando está prestes a dar à luz, tem tristeza porque sua hora chegou. Quando, porém, a criancinha é gerada, não mais se lembra da provação, por causa da alegria, uma vez que foi gerado um ser humano para o mundo. Assim, vós também agora tendes tristeza, mas vos verei novamente e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tira de vós. Isso está em João. Aí tem outras referências aqui, né, com relação à alegria. Bem-aventurados vós que chorais agora, porque rireis. Ai de vós, os que estão rindo agora, porque estareis aflitos e chorareis. Isso está em Lucas. Uma fala de Paulo em Hebreus. Toda correção com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. E o Espiritismo é que nos ajuda a entender isso tudo, né? O Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. E, por último, uma fala do Caminho, Verdade e Vida. A alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. E por falar em alegria, né? Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Uma fala de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque sereis consolados, né? Nas horas que precederam, olha que forte que é isso, né? Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. É o nosso estado, cada vez que a gente encontra
a gente passa por alguma dificuldade, né? A gente fica agoniado. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará. Com a morte dele, o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. E os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou gostando desse irmão, é uma figura, né? E está nos ensinando que é melhor a gente sofrer agora para rir depois. No entanto, tem pessoas que preferem rir de mal e depois sofrer. Esse é o contrário, né? A gente passa por tantas necessidades, sem querer, às vezes, que nós temos um pretérito para cumprir, e às vezes sem paciência, sem fé, se desespera e acaba ficando pior ainda. Faz até coisas erradas para se alegrar, para fugir da tristeza. Quando muitas vezes aquela tristeza faz parte, a gente vencer aquele problema e depois começar a sorrir tranquilo, se não for aqui na Terra, no mundo espiritual. Gostei dessa. Com certeza. Fala, Celi. Eu pensei aqui, né, Val, uma coisa simples, mas tem um sabor muito bom. Quando a gente consegue, né, essa alegria aí, quando a gente consegue vencer uma dificuldade, né, um exemplo assim, a paciência, né, às vezes a gente começa assim, não, hoje eu vou ser paciente, hoje... Então, aí tem umas... Aí parece que quando a gente pede isso, estou dando o exemplo da paciência, mas pode ser outros tantos. Aí a gente consegue, numa situação em que a gente é colocado à prova, e a gente consegue ter... É uma coisinha, um passinho de nada, mas que alegria íntima que isso traz. É Não é? verdade. Eu acho que todos vocês já sentiram isso. É verdade, sim. Com certeza, querida. Zezé? Eu ia comentar também sobre a questão das alegrias que... Nós não estamos... Está ouvindo?
Tô ouvindo, agora tô. Então, eu comentar sobre a alegria íntima, né? Porque muitas vezes nós não temos como dividir uma alegria com o outro, né? No sentido de que, por exemplo, essas conquistas que a Sueli comentou, né? É uma coisa que nos eleva intimamente, né? E que a gente não sabe nem transmitir isso para as pessoas, né? E tem também aquelas questões que, por exemplo, até por uma questão de caridade, a gente deve, às vezes, preservar a discrição, né? Para não ferir o outro, né? Com aquilo que nós estamos sentindo muitas vezes, né? E eu estava aqui refletindo sobre o estudo de hoje, né? E estava pensando, né? Esse processo educativo que a gente vive, né? É um processo de autoeducação mesmo do nosso espírito. E é impressionante como os espíritos nos fornecem tantos recursos para que nós saibamos o que fazer, né? Eu estava me lembrando do livro Sinal Verde, de André Luiz, né? Uhum. Que é um livro, assim, excepcional, né? Porque ele fala de ações do dia a dia que nós temos, né? Hábitos, né? Que muitas vezes ferem ao próximo e a gente nem se dá conta, É verdade. né? Assim, como bater uma porta, né? Tem uma lição que ele fala, né? Que a gente não deve bater uma porta. Quantas vezes a gente já não fez isso? Adolescente, então, né? Adora. Mas como isso fere a alma do outro, que está, às vezes, em silêncio, em paz, tal, está dormindo, né? E você... Simples, né? Imagina se a gente... Quanto nós precisamos ainda de avançarmos, né? Nesse processo da nossa autoeducação espiritual, né? Que passa por todas as lições do Evangelho e das necessidades, né, de todas as dracmas que a gente possa colher para conseguirmos, né, as virtudes que ainda nos faltam, né? Porque, como você comentou, tem coisa que a gente acha que a gente tem, mas na hora do testemunho a gente se perde e se dá conta de que, nossa, como ainda falta, né? É bem isso. E uma coisa que você me fez lembrar, quando você falou de uma postura de caridade, né? Diante de outros que estão próximos, né? Eu lembrei até, acho que até no nosso lar mesmo. Não é nosso lar, é um mais para frente aí, não sei se Obreiros ou um do André Luiz, que o André Luiz está com o espírito, né, mais elevado, que é um orientador dele ali, que estão indo para alguma região, e ele fala assim que eu não lembro quem é o orientador, né? Mas que ele fala assim que ele poderia volitar, né? Mas em respeito a eles que ainda não conseguiam, ele caminhava na boa ali com eles ali, né? Então, é uma maneira de ser caridoso, assim, né? De não mostrar aqui toda aquela aquisição, né? Por conta de deixar as pessoas que estão próximas ali mais à vontade, mais confortáveis, né? Eu lembrei desse negócio aí. Eu não lembro que livro que está, mas... Eu também lembro dessa passagem, mas não estou lembrando qual livro, né? Porque chega uma hora a gente faz... É um dos
Volitantes, é um dos iniciais, porque ele É. ainda, o André Luiz não podia ainda volitar, então, É. ou deve ser do Obreiros, ou um dos começos ali. Acho que é Mensageiros. Mensageiro. Mensageiros, isso. Mensageiros. Eu acho que é isso aqui. Então, muito legal, gente, muito legal isso. E agora, prosseguindo, então, um pouco mais aqui, nós vamos para o último versículo. E vos digo que, desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tem tudo a ver com aquela passagem, né, que a gente sabe das ovelhinhas perdidas, né, que ele fala mais que ele vai buscar a ovelhinha perdida, deixa as 99 no aprisco, né? Então, que há mais alegria com uma ovelha aqui que é encontrada do que com as 99 que estão no aprisco, né? Então, parece que ele está desprezando, né? À primeira vista, parece que está desprezando as outras 99, né? Mas as 99 já são assim, já conquistaram uma certa condição de estar ali acolhido dentro do aprisco, dentro do coração do Cristo, né? Dentro de já com as suas conquistas feitas, né? Então, quando uma aqui que não tinha essas conquistas e ela é resgatada, vamos dizer assim, sim, há mais alegria com aquela, né? Inclusive, ele fala aqui no texto sobre isso aí, né? E aqui ele fala. Me lembrou também a parábola do filho pródigo, O filho pródigo. né? Sim, inclusive, né, Jesus conta essa parábola, ela faz parte de um conjunto de 3 parábolas que são contadas, né, depois ali do banquete do Jesus, refeição de Jesus com os pecadores e publicanos, que ele é criticado ali, ele conta as 3 parábolas, a do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida. São as 3, é um grupo que, assim, os enredos são diferentes, mas o contexto, vamos dizer assim, que é aquela misericórdia do Salvador, é a mesma, né, nas 3 parábolas. Legal. Então, e aqui, então, a referência é essa, né? Então, eu estava falando aqui, porque ele fala assim, há mais alegria diante dos anjos de Deus, né? O que seriam esses anjos de Deus? Os anjos de Deus representam os espíritos mais adiantados, né? No caminho para Deus, que voltam o seu olhar para aqueles que permanecem na retaguarda, aqueles que vão atrás da ovelhinha perdida, aqueles que vão procurar a dracma perdida, né? Colaborando com o Pai e com o Cristo na educação de seus tutelados. Se alegram com as nossas vitórias e sofrem com as nossas quedas, mas sempre esperançosos de nossa redenção. Aí tem algumas referências com relação à ação desses anjos de Deus ou desses espíritos mais adiantados, né? No livro dos Espíritos, a pergunta é: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Ou seja, eles estão só preocupados com o pessoalzinho que está indo bem, né? Ou eles também se preocupam com o pessoalzinho que está para trás e está patinando ainda, né? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as nossas alegrias. E afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação. Olha, quando não os suportais com resignação. Porque os males, às vezes, são males entre aspas, né? A gente já comentou isso hoje mesmo, né? Porque nenhum benefício, então, tirais deles. Não suporta com resignação, porque nenhum benefício, então, tirais dele. Assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. O cara que está doente, o médico deu o remédio e fala, não vou tomar o remédio, não. E quer curar, né? Ele não quer tomar esse remédio porque é amargo, mas como a gente comentou já hoje, né, numa encarnação seguinte, esse remédio pode voltar, às vezes, mais amargo ainda para ele tomar,
né? E continuando ainda no Livro dos Espíritos, uma outra questão, agora, a 495, aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, mas sofre quando ele lhe despreza os conselhos. A gente não tem noção, né? Eu sempre falo isso, a gente não tem a mínima noção de tudo que eles podem fazer e de tudo que eles fazem, né? E embaixadores divinos, são os anjos de Deus, né, que estão lá. Eles, os embaixadores divinos, quando chegam a nós, espíritos internados na escola da evolução, trazem consigo as harmonias supremas. Expressam-se raramente por estruturas humanas, conquanto permitam que artistas de sentimento elevado lhes imaginem a forma nas alegorias da abstração ou na linguagem dos símbolos. Manifestam-se quase sempre por influxos de sabedoria e beleza, amor e refazimento. Quer dizer, ele não vai aparecer na sua frente e falar assim, ó, cara, você tem que fazer assim, assado, você tá aí fazendo uma besteira danada, vem aqui, ó, faça assim, ó, né? Não vai aparecer isso, né? Vão ser intuições, vão ser pessoas que aparecem, figuras que aparecem, assim, expressões, enfim, são muitas as influências, as maneiras como eles podem agir, né? São frêmitos de esperança, alavancas intangíveis de força, clarões relampeantes no firmamento da alma, a se lhe espelharem nas telas do pensamento, por ideias sublimes e sonhos majestosos, visões interiores de magnificência intraduzível, cujo fulgor recorda a auréola solar dissipando as trevas. Abenam-se das mãos fatigadas de pranto e renovam-lhe a ternura para que afaguem de novo os filhos ingratos. Aproximam-se dos corações exaustos de sacrifício, impelindo-os a converter soluços de sofrimento em cânticos de alegria. Envolvem o cérebro daqueles que se consagram espontaneamente à felicidade dos semelhantes e comunicam-lhes o lume da inspiração que se lhes transfigura no campo mental em cores e melodias, invenções e modelos, composições literárias e revelações científicas, poemas e vozes, hinos à bondade e planos de serviço que atendam anseios e aspirações das criaturas famintas de acesso aos reinos superiores do espírito. Abraçam os lidadores do bem e reaquecem-lhes os corações para que não se imobilizem sob o granizo da calúnia e nem se entorpeçam ao verbo gelado e fulgurante das filosofias estéreis. Beijam a fronte pastosa dos agonizantes que aguardam tranquilamente a morte, rociando-lhes o olhar com lágrimas de júbilo ao desvendar-lhes os gloriosos caminhos da liberdade. Enlaçam os servidores humildes que suam e choram na gleba, a fim de que o mundo se abasteça suficientemente de pão e levantam-lhes a cabeça para a contemplação do céu. Quando a ventania da adversidade te assopre desalento, ou quando a sombra da provação lhe mergulhe em nuvens de tristeza, recorre a eles os embaixadores divinos do amor eterno e sentirás de imediato o calor da fé, nutrindo-te a paciência e acalentando-te a vida. Para isso, basta te recolhas à paz do silêncio, acendendo de ti mesmo
leve chama de oração por atalaia de luz. É lindo esse texto, Emmanuel, né? É fantástico. E vamos seguindo aqui, nós estamos quase terminando já aqui. O arrependimento sincero do pecador, isto é, daquele que se desviou do caminho reto estabelecido pelas leis divinas, representa o primeiro e fundamental passo da criatura em direção a novos estágios de progresso e sublimação. Contudo, não basta por si só. São necessárias também a expiação, experimentação das consequências, e a reparação, regeneração interior e exterior. Isso é uma questão que bastante comentada, acho que não precisamos nos ater muito aqui, né? Alegria e felicidade na Terra só serão plenas quando todos estiverem harmonizados com as leis do Criador. Por esse motivo, o Mestre nos diz que a alegria pelo arrependimento de um pecador supera a alegria pelos 99 justos, pois marca um passo a mais na direção de uma terra regeneradora e feliz. Desse modo, pode-se dizer que a tristeza e as dificuldades que o arrependimento e a mudança nos trazem são, na verdade, uma fonte de alegria para os anjos, porque são uma marca do nosso real aperfeiçoamento em direção aos novos horizontes espirituais. E, para finalizar, gente, um texto do Emmanuel, que fala, está no Livro da Esperança, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado este ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que eles retornem ao seio. Quando vejas alguém submetidos aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades à maneira do sol
que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso, porém, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que, junto delas, não suceda o pior. Emmanuel. Forte, né, o texto? E encerramos, pessoal. Encerramos. Oh, dá para refletir, né? Opa. Às vezes a gente reclama tanto de algumas coisas, né? E ele coloca aqui situações terríveis, né? Que a gente... Então, quando a gente estiver se achando numa pior, né? Que a gente possa lembrar dessas situações, né? Que a gente possa lembrar dessas situações. Quer falar alguma coisa, Rose? Você abriu o microfone. Então, Valdete, às vezes, né, a gente pede para Jesus, né, que nós queremos servir, que nós queremos trabalhar junto dele, né? E quando nos aparece o serviço, aí a gente sempre tem o mais, isso eu não posso fazer, isso eu não sei, isso não dá agora, não estou preparado, né? E a gente sempre vai arrumando desculpas para sair, né, dessas tarefas. Nossa, foi uma lição assim muito importante desta noite para mim, principalmente, né? Foi muito grandiosa, agradeço imensamente o seu trabalho, né? Nos ajudar nessa reflexão e nos dar essa oportunidade, né? De que a gente possa rever aqui, como foi dito, né? O nosso autoconhecimento, que a gente sabe que ainda tem coisas a desenvolver, nós sabemos disso. Mas nós estamos no caminho, né? Nós estamos tentando aqui fazer a nossa parte. Muito obrigada, viu, por tudo que nós aprendemos. Eu que agradeço. Noite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada pela companhia. Então, pessoal, e aí, a pedidos aí do pessoal da segunda-feira, a gente vai ver, o próximo estudo é a Figueira Estéreo, tá? Em Marcos. A gente já chegou a ver isso tempos atrás aí, mas como foi cedo, a gente vai ver de novo. Tá bom? Tá bom. Bem, então, princípio, obrigado aí pelas contribuições. Foi tudo uma reunião muito proveitosa. Obrigado pelas colocações que sempre foram, né, sempre trouxeram, sempre contribuíram aí. E se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta com a Figueira Estéreo. Tá bom? Beijo no coração, fiquem